Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, o Centro Caio Bar Schutel, aqui de Pompeia. Vamos continuar fazendo o nosso estudo do Livro dos Espíritos de toda segunda-feira e iniciando mais um ano, né? Graças a Deus. Nada melhor do que a gente começar fazendo algumas reflexões, procurando conhecer um pouco mais do Livro dos Espíritos, que é um dos livros básicos, né, da nossa doutrina espírita. Então vamos iniciar com a nossa prece, solicitando aos espíritos maiores, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, ao Mestre Jesus, que possamos ter um bom estudo, uma excelente noite de aprendizado, que possamos absorver aquele conhecimento necessário nesse momento para a nossa elevação, para o nosso esclarecimento. Que possamos levar esse conhecimento adquirido para a nossa vida material e espiritual. Pedimos por esta semana que está se iniciando, por esse ano que está se iniciando, que possa ser um ano de grandes realizações, de amenização dos sofrimentos, de muito trabalho, de muita caridade, solidariedade, que possamos estar sempre animados e dispostos ao trabalho e ao estudo, que estejamos sempre dispostos a ajudar o próximo e a nós mesmos. Com a sua permissão, nós iniciamos o estudo dessa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, pessoal? Que estejamos dispostos sempre a estudar e a trabalhar na nossa seara de Jesus. Nós vamos continuar estudando a questão que já foi tratada nos dois últimos dias de estudo, que é a relação, né, os relacionamentos entre os espíritos. No caso aqui, mais especificamente, aquele relacionamento depois que a gente passa para o plano espiritual, né, após o desencarne. Nós paramos na questão, a última que foi vista foi a 285. Então vamos começar pela 286, que pergunta o seguinte: a alma, deixando os seus despojos mortais, vê imediatamente os seus parentes e os seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Então ele pergunta se a gente, depois do desencarne, se imediatamente a gente consegue se encontrar com aqueles que já se foram, né, antes da gente, e já estão lá na erraticidade, né? E a resposta é assim, ó. Imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Então você vê que ele usa o termo não é sempre a palavra, né? Imediatamente, dificilmente vai acontecer, depende muito do grau de evolução, né, daquele espírito. Depende muito das suas obras realizadas aqui na Terra e do seu merecimento, né? Então existe, como ele coloca aqui, a gente sabe que existe um tempo e alguns espíritos, algumas almas levam muito mais tempo do que outros, né, para se desvencilhar daquele véu, né, material do corpo físico, né, para que ele consiga se desvencilhar disso e efetivamente se encontrar lá no plano espiritual, né, na erraticidade. E, consequentemente, levará mais tempo para que ele consiga reencontrar, né, os seus parentes e os seus amigos, como foi perguntado aqui.
Então tudo depende, como sempre, do grau de evolução, do merecimento de cada um, né? A questão 287 pergunta: como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? Então, será que todas as almas recebem o mesmo tratamento, vamos dizer assim, né? Recebem o mesmo acolhimento quando chega lá do outro lado, né? E a resposta: a do justo, ou seja, a do espírito justo, é recebido como um irmão bem amado, esperado há longo tempo. A do perverso, como um ser que se enganou. Então não teria como ser diferente, né? Aqueles que praticam o bem, né? Aqueles que são justos e, e procuraram realmente, verdadeiramente evoluir, crescer, né? Aqui na vida material, esses serão recebidos como um irmão, né? Bem amado, né? Um amigo, um irmão bem amado, a quem se esperava há muito tempo, né? O retorno. Já aquele que não fez coisas tão edificantes assim, provavelmente vai ser visto lá, recebido como um ser que se enganou, né? Um ser que, infelizmente, desviou-se muito ou pouco do seu caminho, né? Do caminho do bem. E então pode até demorar para que seja recebido, né? Essa pessoa seja recebida, esse espírito tenha a devida atenção, vamos dizer assim, lá do outro lado, né? Na erraticidade. Então, mais uma vez, depende muito do que nós somos, do que nós fizemos, né? Questão 288. Que sentimentos experimenta um espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Então, ele quer saber, né? Ele indaga o que acontece quando um espírito ruim, um espírito impuro, ele chega num local onde os outros também são espíritos ruins, né? São espíritos impuros. Então, que sentimentos experimentam esses espíritos, né? E aí a resposta diz assim: os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre seus iguais. Então é um prazer para aquele espírito menos evoluído ver que está chegando um outro espírito também pouco evoluído, né, para ficar junto com na mesma região, né, onde eles se encontram ali. Eles se comprazem dessa sensação de ver que teve mais gente além deles próprios que também caíram, né, que também não conseguiram, né, chegar um nível de elevação maior e que eles vão ficar confinados ali, né, junto com eles, privados da felicidade infinita, como está colocado aqui, né? Tal como na Terra um velhaco entre seus iguais. Então, assim, aqui na Terra também, né, tem isso, né? Quando os ruins encontram com outros ruins, há uma espécie de identificação, né, de um com o outro ali, e essa felicidade, né, essa alegria de ver que tem mais gente que também não consegue, como eles, sair desse mau caminho, né? Então é aquela lei da afinidade que a gente já viu em outras questões, né, do livro dos espíritos, que fala que os espíritos se atraem de acordo com a sua afinidade, né? Não, principalmente pela vibração, né, o aspecto vibracional entre eles, e também pelas ações, né, de como eles agem aqui na Terra, né, como é que é o seu comportamento, né. Então, os iguais atraem-se entre si, né. A questão 289, ela fala assim: nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro quando deixamos a Terra. Então ele pergunta, quando a gente sai da Terra, a gente deixa a Terra, mesmo estando encarnado aqui,
que é naquela questão do desdobramento, por exemplo, né? Quando a gente está no sono profundo, ocorre o desdobramento, né, do nosso espírito, ele se desliga um pouquinho, né, do corpo, não totalmente, né, mas ele consegue sair e se movimentar aí, né, pelo espaço. Então, nesse momento, os nossos parentes e nossos amigos, eles vêm ao nosso encontro, e aí a resposta diz assim: sim, eles vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu reencontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou a rodeá-lo tem apenas os que lhe são semelhantes. É uma punição. Eu entendi esse final que ele fala que é uma punição, né? Um tanto forte, mas enfim, de qualquer forma é uma maneira do espírito ser advertido, vamos dizer assim, né? Se o espírito foi manchado, né, como ele está dizendo aqui, né? Ou seja, praticou somente coisas ruins, não fez a sua parte boa aqui na Terra, ele fica como que num isolamento. Ele acaba, às vezes, não tendo o encontro com esses parentes, né, e com esses amigos, porque eles passam a isolá-lo, não tem a afinidade necessária, né, para o reencontro. E ficam a rodeá-lo apenas aqueles que lhes são semelhantes, aqueles que são menos evoluídos, né? E ele coloca que isso seria uma punição. Então, assim, na verdade, é uma espécie de advertência, né, de que o caminho que ele está seguindo não está certo e que ele precisa fazer alguma coisa para tentar, né, retomar esse caminho do bem, fazendo ações melhores, né, evitando fazer o mal aos demais e assim por diante, né? Mas a alma que está de bem, vamos dizer assim, com as leis divinas, essa sim, essa tem o reencontro lá com seus amigos, com seus parentes, né? E esses a ajudam a livrar-se dos laços corporais, como ele coloca aqui, né? É um privilégio para os bons espíritos, né? Quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, né? Então é como se fosse uma espécie de um prêmio, né? Que nada mais vai fazer do que, além de nos dar uma grande satisfação, fazer vamos dizer assim, reforçar, né, que é necessário manter-se nesse caminho, né? Que somente assim é que as coisas vão melhorando e vamos tendo esses privilégios, esses prêmios até alcançar a nossa perfeição, né? Depois a questão 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? Então, será que toda vez, né, que ocorre um desencarne, será que toda vez vai ocorrer essa reunião, né, entre os parentes e os amigos daquele que desencarnou? E aí a resposta diz assim, mais uma vez, né, isso depende da sua evolução e do caminho que seguem para o seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Eu uso mais uma vez o termo punição, não sei se é uma questão talvez de tradução de repente, né, que foi colocada essa palavra. Mas, vamos dizer assim, o que importa da resposta é que
mais uma vez, depende da elevação daquele espírito que está desencarnando, né? Porém, se os seus parentes ou amigos estão num nível muito mais elevado, eles não vão estar para sempre juntos. O que vai acontecer vai haver um reencontro momentâneo ali, algumas vezes vão estar juntos, né? Inclusive para auxílio, né, desse espírito que está desencarnando, mas não estarão reunidos para sempre. Só estarão quando finalmente eles estiverem no mesmo nível de elevação, né? Aí sim eles poderão estar caminhando lado a lado e compartilhando a existência, né, uns dos outros, para sempre, né? Poderão estar juntos ali e trocar as suas experiências e permanecer juntos. Então, como sempre, depende muito do grau de desenvolvimento, né, de cada espírito. Não poderia ser diferente, né, porque é como se a gente estivesse em velocidades diferentes, né? Então não dá para um carro que está a 100 km por hora andar ao lado de um que está a 50 km por hora, né? Não tem como, estão cada um no seu patamar, né? E a não ser que o de 50 km por hora acelere, ele não vai conseguir nunca estar ao lado daquele que está a 100, né? Então é tudo muito lógico, não tem como, vamos dizer assim, enganar, né, as leis divinas, é impossível. Então depende unicamente de nós. Fazemos os nossos esforços, tentarmos nos desenvolver o máximo possível para a gente poder conseguir se aproximar daqueles nossos parentes que já estão lá um pouquinho mais na frente da gente, né? Que sem dúvida volta e meia acabam vindo ao nosso encontro, mas dos quais a gente só poderá ter a companhia quando efetivamente estivermos, né, no mesmo nível que eles, tá bom? Então, com isso a gente termina o tópico que fala das relações de além-túmulo, tá? Isso é do capítulo, nós estamos no capítulo 6º, né, do livro 2. O próximo tópico que ele vai abordar aqui, ele dá uma continuação dessas relações. E ele vai entrar agora na parte das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos. Metades eternas é o nome do nosso tópico aqui. Ele começa na 291, perguntando: além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares, ou seja, além daquelas afinidades gerais, né, semelhantes, que, vamos dizer assim, todos possuem, há entre os espíritos algumas afeições que são assim particulares, específicas, né? E a resposta vem: sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Então, assim como aqui na Terra nós temos afinidades com algumas pessoas, né? E às vezes a gente até nem sabe por que, né? Tem essa afinidade. Lá também no plano espiritual existem essas afinidades particulares, né? Porém, como ele coloca aqui, é num nível mais forte, né? Essa afinidade ela torna-se mais forte na ausência do corpo físico, né? Do corpo material, porque a gente não está mais exposto às paixões que existem aqui da matéria, né? Então, essa questão, por exemplo, da inveja, do sentimento de egoísmo, de possessão material, né? De querer ter mais do que os outros. Então, todas essas paixões, a inveja, né, em si, lá no plano espiritual, tendem a ser menores, tendem a não estar mais com a gente por estarmos fora da carne, né, fora da matéria. Então, os laços espirituais acabam se tornando mais fortes, as afinidades, né? As afinidades entre os espíritos
que já eram afins aqui na Terra, tornam-se mais fortes lá no plano espiritual. Na questão 292, ele faz uma questão interessante. Ele pergunta: existe ódio entre os espíritos? Né? Será que os espíritos se odeiam? Né? Existe ódio depois da desencarnação? E a resposta: não existe ódio senão entre os espíritos impuros, e são eles quem insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, isso é um atributo, né? A questão do ódio é um atributo daqueles espíritos que a gente classifica como impuros, né? Nós vimos lá a classificação, né? Que nós temos basicamente os espíritos impuros, os puros e os perfeitos, né? Aqueles que estão entre os impuros estão no nível mais baixo de evolução, né? De desenvolvimento. Principalmente moral, né? Moral e intelectual. Então, essa questão de sentir ódio cabe, né, nessa classe de espíritos, que é dos espíritos impuros. À medida que vai havendo o crescimento espiritual, né, não haveria mais espaço para essa questão do ódio entre os espíritos. A questão 293. Duas pessoas que foram inimigas sobre a Terra conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? Então, será que o ressentimento nunca vai sumir, né? Entre duas pessoas que aqui na Terra foram inimigas? E aí a resposta diz assim: não, elas compreenderão que o seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam apenas uma espécie de animosidade até que estejam purificados. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Aí ele faz um complemento aqui dizendo o seguinte, ó: como dois escolares chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de se mal-querer. Poxa, então isso é um alento para a gente, né? Pois a gente sabe que as inimizades que a gente tiver aqui na Terra, aquelas discussões, né? As antipatias que a gente possa ter aqui, lá um dia serão dizimadas, né? Não existirão mais, tá? Porque isso vai ser encarado, conforme o desenvolvimento do espírito, vai ser encarado como uma coisa muito tola e infantil da nossa parte, né? Que não vale a pena, principalmente se for por causa de interesses materiais, como ele coloca aqui, né? Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados, né? Então, é como ele coloca aqui, é como as crianças que crescem um pouco mais e chegam, por exemplo, na adolescência e percebem, com a sua razão, com a sua própria razão, que aquilo foi uma coisa infantil, não havia motivo de desavença, né, ou de briga. Então, tudo depende, mais uma vez, do crescimento, do esforço que esses dois espíritos façam para evoluir, né? Para crescer moralmente e espiritualmente, né? Então, isso é muito bom de se saber, né? Que as intrigas, né? As pessoas que se diziam inimigas aqui na Terra, um dia não serão mais, né? Um dia lá na espiritualidade vão estar, como ele deixa aqui, vão deixar de se mal querer. E muito provavelmente começarão a se bem querer, por outros motivos, né? Por motivos de afinidades no bem que essas almas possuem, né? Depois a questão 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro
é um obstáculo à sua antipatia ou à sua simpatia? Então, ele pergunta se essas lembranças, né, depois que a gente deixa aí o corpo físico, das más ações que tiveram entre dois homens, isso é um obstáculo para que eles possam ser simpáticos uns aos outros? E a resposta, sim, ela os leva a se distanciarem. Só que não permanentemente, né? Como a gente viu na resposta anterior, na pergunta anterior, foi colocado que um dia isso vai ser colocado de lado, né? Conforme se obtém a evolução, não existe mais motivo de discussão, pois é entendido que isso aí foram motivos por demais fúteis, né? Sem sentido nenhum de existir essa animosidade, né? Questão 295. Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a quem nós fizemos o mal aqui neste mundo? E a resposta diz assim: se eles não são bons, desculpa, pessoal. A resposta é assim, ó, se são bons, né, se esses espíritos são bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Olha só, dependendo do meu arrependimento, esses espíritos nos perdoarão. Se são maus, eles podem conservar o ressentimento e algumas vezes vos perseguir até em uma ou outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Bom, isso aqui na verdade a gente já sabe, né, que pode haver uma perseguição, né, dos espíritos quando a gente fez algum mal para eles, né? A gente fez algum mal em vidas passadas e isso pode ficar como um ressentimento e pode acarretar aí uma perseguição em uma ou até várias outras vidas, né? Como ele coloca, Deus pode permiti-lo como um castigo. Porém, a gente pode reverter esse quadro, né? Como reverter? Orando por esses espíritos que porventura agora se dizem nossos inimigos, né? Que porventura estejam querendo causar algum mal. Pedindo por eles, solicitando que sejam atendidos, pedindo o perdão, né? Nas nossas orações, mas com sinceridade. Então, isso com certeza pode chegar a tocar, né? Esses nossos irmãos, para que eles cessem, né? Essa perseguição. Então, isso pode acontecer sim. Mas, se eles são espíritos bons, provavelmente eles nos perdoarão. Mas a depender também do nosso arrependimento sincero, né? Então, depende muito de cada situação, né? Para finalizar, nós vamos aqui à questão 296. Ele pergunta assim: as afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? Então, os sentimentos, né, as afeições que um espírito tem pelo outro, pode ser alterados, pode mudar? Resposta: não, pois eles não podem se enganar. Não tem mais a máscara sob a qual se escondem as hipocrisias. Por isso, as suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. Então é interessante isso aqui, né? Ele diz que se existe uma afeição, né, entre dois espíritos, principalmente se esses espíritos já são puros, isso não pode mais ser alterado para um sentimento ruim, vamos dizer assim, que não seja de afeição. Isso permanece, né, porque agora eles são inalteráveis. E como ele fala aqui, não existe mais a máscara a qual se escondem as hipocrisias, né? Eles não podem se enganar mais, e nem se enganariam mais porque já alcançaram, né, um grau de pureza, né? O amor que lhes une é uma fonte de suprema felicidade. Então, são umas questões que fazem a gente realmente ficar esperançoso, né, do futuro,
porque a gente sabe que nós estamos ainda num nível de evolução, né, intermediário, talvez intermediário para baixo ainda, né? Mas é satisfatório a gente saber que só depende das nossas ações e do nosso próprio esforço, né? A gente conseguir galgar esses degraus aí, né? Da evolução. Então, eu acho que isso fica como mensagem para esse ano que a gente está iniciando agora, né? Vamos aproveitar. A virada de ano ela é mais um marco simbólico, na verdade, mas representa uma espécie de renovação, né? Renovação daqueles nossos propósitos, né? Do que a gente quer. É uma pausa, né? Uma pausa estratégica para que a gente tome um pouquinho de fôlego, retome o ânimo, né? E consigamos colocar em prática os planos que a gente trouxe lá da espiritualidade, né? Para a gente fazer as nossas missões, as nossas provas, né? As nossas expiações que a gente mesmo escolheu aqui nessa terra. Então vamos aproveitar, né, esse período, colocar a nossa esperança e a nossa caridade em prática, né? E agir efetivamente, né? Começar a pôr em ação os nossos planos, tirar do papel esses planos, estudar mais, trabalhar mais, se doar mais, né? Tanto para a nossa casa de oração quanto nos outros locais, né? Na nossa escola, no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos, entre os nossos parentes, né? Dentro da nossa família. Então, que tenhamos um 2022 abençoado, cheio de realizações, né? Um ano melhor em todos os sentidos. Agradeço demais aí a paciência de vocês por estarem aqui já nessa primeira segunda-feira me escutando. E sugiro, como sempre, né, pegar lá o livro dos Espíritos, reler as questões que foram estudadas, dar uma pensadinha, dar uma mentalizada, né, sobre as questões. Tá ok? E aí eu agradeço, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser, com a presença aí dos nossos irmãos maiores. Uma boa semana e um excelente ano para todos nós. Obrigado, pessoal, e até a próxima.